Milênios e milênios atrás, a galáxia era apenas habitada por seres reptilianos e de um poder cósmico, até que o caos se instaurou. E perante essa ameaça, os antigos, que é como eram chamados esses reptilianos, colocaram um plano em prática e criaram uma raça, que seguiria o plano que transcenderia as barreiras do tempo, o plano de extinguir as forças do caos. Meu nome é Nerd do século XXI, e o papo de hoje é sobre os Lizardmen, ou melhor, os Seraphon. Sob os céus cintilantes dos reinos mortais, quando as estrelas se alinham em padrões esquecidos pelos próprios deuses, surge a presença ancestral dos Seraphon. Esses guerreiros reptilianos não são meramente carne e osso, muitos deles são encarnações vivas de constelações, convocadas do firmamento dos poderosos Islã, magos sapientes cuja mente toca as bordas do tempo, criados pelos insondáveis deuses antigos. Os Seraphon foram moldados com um propósito singular: destruir o caos onde quer que ele se esconda. E mesmo após eras de guerra e destruição, eles marcham implacáveis, cada passo guiado por planos traçados há milênios, suas ações sempre em harmonia com a grande sinfonia do cosmos. Mas nem todos os Seraphons habitam apenas o plano das estrelas, nas profundezas de templos pirâmides que cruzam os céus ou nas selvas primavéreas de Chamon, Gur e Akshi. Existem aqueles de carne e escama, saurianos tangíveis, ferozes, organizados como legiões celestiais, skinks astutos, sauros brutais e croxidgors titânicos. Vivem em disciplina absoluta, movidos por uma fé inabalável na vontade dos antigos. Eles não lutam por glória ou conquista, mas pela correção de um equilíbrio cósmico, uma guerra santa contra o caos primordial que ameaça desfiar o próprio tecido da realidade. Em sua fúria silenciosa, os Seraphons são tanto milagres celestes quanto predadores primordiais. Nas alturas silenciosas dos céus, muito além das nuvens e do alcance da vista mortal, orbitam colossos celestiais, naves-templo tão antigas quanto os próprios reinos, e é nelas que habitam o Seraphon conhecido como Starborn, seres de luz e propósito cósmico, moldados pela vontade dos Islã, os grandes anfíbios magos que interpretam a linguagem das estrelas. Não nasceram, foram chamados à existência, cada escama cintilando com energia astral, cada arma irradiando com a fúria dos céus. Esses Seraphon não tocam o solo sem motivo, quando fazem é como se as constelações caminhassem entre os vivos, reorganizando o mundo segundo um mapa invisível, traçado muito antes da queda dos primeiros reinos. Mas nem todos olham para as estrelas. Alguns Seraphon desceram e se fundiram ao mundo físico, abandonando um etéreo pelo tangível. Esses são os Coalesced, criaturas de carne e músculo, com garras que rasgam pedra e olhos que brilham como uma fúria de primavera. Eles não voltam aos céus, permanecem formando impérios nas selvas, desertos e montanhas, protegendo seus dominícios com uma fé ancestral. Onde os Starborn seguem padrões cósmicos com precisão quase matemática, os Coalesced agem com um instinto, caçando demônios e invasores com selvageria ritualística. São o rugido da terra em contraste com o sussurro das estrelas. Dois aspectos de um mesmo povo, ambos nascidos da vontade dos deuses antigos para resistir ao apodrecimento do mundo. Antes da gente continuar com a história, deixa o seu like, se inscreve e manda para um amigo, que eu preciso dar comida pro meu gato. Mas, sem mais delongas, pairando sob tronos de pedra esculpidos com runas antigas e sustentados por vontade pura e arcana, os Islan Star Masters são os mais antigos e poderosos servos dos antigos. Suas mentes vastas contemplam o fluxo do tempo como se folheassem um livro, prevendo futuros impossíveis, analisando probabilidades cósmicas e traçando planos que podem levar milênios para se concretizar. Esses seres anfíbicos, semelhantes a sapos ou dinossauros imensos e imóveis, raramente falam, mas quando fazem, suas palavras moldam a realidade. Com um simples gesto de suas mãos membranosas, invocam legiões e legiões de Seraphons celestiais ou desintegram horrores do caos com uma tempestade de pura energia estelar. Mais do que generais, os Islãs são sacerdotes da lógica cósmica, arcanistas de um saber que transcende a compreensão mortal, e cientistas de uma era perdida que ainda seguem os preceitos insondáveis dos Old Ones. Eles não guerreiam por impulso, mas por precisão. Cada ordem, cada conjuração, cada batalha travada sob seu comando é parte de um plano muito maior.
Enquanto seus corpos permanecem imóveis e contemplativos, suas mentes percorrem constelações, sondam reinos distantes e dialogam com forças invisíveis. São o cérebro de toda a civilização Serafon, e quando despertam de sua meditação eterna, o próprio tecido do mundo estremece sob o peso de seu poder. No coração da ordem cósmica do Serafon, cada criatura tem seu papel inscrito nas estrelas desde sua criação. No topo dessa hierarquia sagrada estão os Slann, que eu acabei de explicar, imensos seres anfíbicos cuja mente transcende o tempo e o espaço. Eles são os condutores do grande plano dos Old Ones, ou os Antigos, como eu venho falando até agora, moldando as batalhas e os destinos dos reinos com palavras sussurradas em línguas esquecidas. Sentados em seus tronos flutuantes, raramente se movem, pois sua presença em si já é poder. Comandam magias de proporções inimagináveis, desmaterializando exércitos inteiros ou rasgando fendas entre mundos com um simples olhar entorpecido pela eternidade. Ao seu redor, a realidade curva-se aos demais Serafon, dançam em ritmo de sua vontade silenciosa. Abaixo deles estão os Sauros, os punhos e as presas da vontade celestial, criados unicamente para a guerra. Essas bestas reptilianas são muralhas vivas de escamas e ódio sagrado, esmagando o inimigo com uma brutalidade primitiva e disciplina sobrenatural. Ao seu lado, os Skinks formam uma espinha dorsal do funcionamento do Serafon. Embora fisicamente frágeis, eles são ágeis, astutos e multifuncionais. Engenheiros que constroem armas e templos, magos que manipulam energias arcanas e sacerdotes que realizam rituais sangrentos em nome dos Old Ones. Onde os Sauros destroem, os Skinks compreendem. Junto compõem uma harmonia entre a força e a inteligência, instinto e estratégia. E quando a força precisa de um martelo ainda mais pesado, entram os Kroxigors, colossos de músculos e fúrias, capazes de esmagar monstros e muralhas com suas armas cerimoniais ou com as próprias mãos. Embora lentos e de fala quase inexistente, sua lealdade aos Skinks é inabalável, protegendo-se como guardiões silenciosos. Acima, voando em círculo sobre o campo de batalha, deslizam os Terradon e Ripterdactyl Riders, guerreiros montados em dinossauros alados, que mergulham dos céus como relâmpagos vivos. Essas unidades aéreas sob a cavalaria dos céus espalhando pânico entre as fileiras inimigas com ataques rápidos e selvagens. Cada casta dos Serafons é uma engrenagem perfeita na máquina divina da guerra, uma criação dos Old Ones onde nada é acidental e tudo tem um propósito no grande desenho do cosmos. Agora, imagine uma cidade suspensa entre os véus do espaço e do tempo, onde pirâmides em degraus flutuam sobre os céus eternamente estrelados e corredores de pedra sagrada ecoam com cânticos ancestrais. Essa é a estética do Serafon, uma fusão hipnótica entre um misticismo maia e azteca, e uma cosmologia de ficção científica mágica. Templos astronômicos se erguem como antenas para os deuses antigos, cobertos por glifos brilhantes que não apenas contam o tempo, mas o manipulam. Relíquias sagradas, pulsando com energia estelar, são ativadas em rituais envoltos por fumaça, sangue e luz, onde sacrifícios são ofertados não apenas para apaziguar os céus, mas para alimentar os próprios motores da realidade. Sobre o brilho das constelações vivas, dinossauros armados marcham em formações cerimoniais, como se cada passo ecoasse um padrão celeste. Os Serafon não apenas veneram o cosmos, eles são extensões dele. Seus templos não são ruínas, são máquinas vivas de poder arcano, zigurates que canalizam a luz das estrelas para abrir portais, invocar guerreiros ou purificar terrenos corrompidos pela praga do caos. Tudo neles, desde os tronos levitantes dos Slann até os ossos entalhados dos Skinks sacerdotes, reflete uma civilização que mistura brutalidade pré-colombiana com uma compreensão quase alienígena do universo. São filhos de um mito estelar, guardiões de uma ordem perdida, e cada escama, cada relâmpago e cada sacrifício é parte de um plano cósmico que jamais deixou de ser executado. Nas profundezas insondáveis do cosmo, os Serafon marcham não por ambição ou por glória, mas para realizar o grande desenho dos antigos, um plano de proporções tão vasta que até os próprios deuses mal conseguem compreendê-lo. Para os Serafons, o mundo dos mortais é apenas uma peça de um tabuleiro cósmico, e cada batalha, cada sacrifício e cada movimento estratégico é calculado com precisão matemática. Seus Slann contemplam 1000 futuros ao mesmo tempo, escolhendo não o mais vantajoso, mas o mais fiel ao plano original dos Old Ones.
Nesse contexto não há espaço para dúvidas ou hesitação, apenas lógica fria, eficiência implacável e uma fé absoluta de que sua cruzada é a única salvação possível contra o apodrecimento da realidade. Essa fé, no entanto, beira o fanatismo. Os Seraphon não apenas lutam contra o caos, eles o detestam com cada fibra estelar de sua existência. Entre todos os horrores que infestam os reinos mortais, é Tzint quem mais provoca sua ira, o deus da mudança, da distorção e da mutação. Tudo aquilo que é o oposto do grande desenho, onde o Seraphon vê padrões, ele vê ruptura, onde eles constroem ordem, ele semeia o caos. Os Seraphon o caçam como uma fúria quase sagrada, como se o culto destruído, cada dímon obliterado, fosse uma pequena reparação no tecido corrompido do universo. E mesmo os outros inimigos, como os Uruks de destruição cega ou os Edonitas de Slaanesh, são vistos como perturbações intoleráveis que precisam ser erradicadas com a mesma precisão cirúrgica. Apesar de sua natureza alienígena e sua frieza impassível, os Seraphon não estão sozinhos. Eles se aliam com a grande aliança da Ordem, ao lado dos povos como Stormcast Eternals, guerreiros forjados por relâmpagos que, assim como eles, lutam contra as marés do caos. No campo de batalha, essa aliança se manifesta em silêncio e sincronia. Os céus se abrem com trovões dourados e constelações em guerra, uma convergência de propósitos entre celestiais que raramente trocam palavras, mas compartilham o mesmo inimigo. Mesmo que seus aliados não compreendam os motivos ocultos do Seraphon, todos sentem que, quando essas criaturas de luz e escamas descem dos céus, o propósito do universo parece respirar mais fundo, como se por um breve momento o grande desenho estivesse de volta nos trilhos. No campo de batalha, os Seraphon não lutam como uma maré desgovernada, mas como uma equação viva. Cada unidade é um número essencial e cada fórmula perfeita de destruição. Os Starborn surgem como relâmpagos em meio à escuridão, guerreiros celestiais que se teletransportam através do espaço com a mesma felicidade que respiram, conjurando magias estelares devastadoras e redesenhando o campo de batalha a cada instante. Sua mobilidade é absurda, sua imprevisibilidade mortal, e são guiados pelos Slann que operam como computadores arcanos. Eles travam guerras como se estivessem resolvendo um cálculo cósmico, com precisão, distância e elegância. Em contraste, os Khals Lesser trazem o peso da terra e a força da carne. Brutais, resilientes e territorialistas, eles não desaparecem nas estrelas, permanecem firmes como muralhas vivas, esmagando inimigos com pura força física e resistência primitiva. Sua presença é sentida a cada passo que estremece o solo, com cada mordida que rompe aço. Mas o verdadeiro poder do Seraphon está na sinergia entre essas naturezas. Suas unidades operam como uma mente colmeia celestial, os Skinks marcando alvos pelos Sauros, os Kroxigors protegendo rotas críticas, os Slann redesenhando o campo de batalha com um gesto quando a perfeita coordenação. Um exército Seraphon não apenas vence, ele reconfigura a realidade ao seu redor para garantir que a vitória tenha sido sempre inevitável. Se você gostou do vídeo, deixa um like e manda para um amigo. Que o Imperador os abençoe, que por hoje é só. E, se vocês quiserem mais vídeos desse, deixa aí nos comentários alguma ideia que você tem. Por hoje é só, até mais ver.